No meu aniversário de 80 anos, um garçom deixou um envelope misterioso na mesa. O riso da minha neta parou no ar, o cheiro do mar de Tambaú pareceu sumir e, de repente, eu só conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. O que eu descobri ali dentro, depois de 60 anos de uma vida inteira de conformidade, fez o chão desaparecer sob os meus pés. A verdade que eles me esconderam estava prestes a explodir e eu não sabia se sobreviveria ao impacto. Fica comigo até o fim. Se inscreve, deixa seu like e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. É bom saber até onde minha história pode chegar. Meu nome é Alzira Soares de Gusmão e naquela noite eu completei 80 anos de vida. A celebração acontecia em um restaurante fino na orla de Tambaú, em João Pessoa, com as janelas abertas para a brisa salgada que sempre foi a trilha sonora da minha existência. Meu filho, Ricardo, organizou tudo. Aos 55 anos ele ainda me olhava como peça de cristal prestes a se quebrar. Ao lado dele, minha nora Sílvia sorria com polidez e minha neta Beatriz mal tirava os olhos do celular. Era uma festa para mim, mas eu me sentia como uma espectadora. Ricardo é um bom homem, um advogado respeitado, mas seu cuidado excessivo sempre me pareceu uma gaiola dourada. Ele se orgulha de dizer que sou forte, mas suas ações dizem o contrário. Ele escolhe minhas consultas, administra meu dinheiro, decide quando estou cansada demais para uma visita. Naquela noite, ele fez um discurso sobre mim, me chamando de pilar, de matriarca inabalável. As palavras eram bonitas, mas vazias. O verdadeiro pilar dentro de mim, a jovem bordadeira de renascença com mãos firmes e sonhos vastos, ele nunca conheceu. Ela havia sido enterrada há muito tempo. A noite se arrastava entre conversas amenas sobre o tempo, a política e as notas de Beatriz na escola. Eu apenas concordava com a cabeça, sentindo o peso dos meus 80 anos não nos ossos. O cheiro do bolo de rolo sendo fatiado se misturou ao perfume caro de Sílvia. Cantaram o Parabéns pra você. E eu sorri para as fotos, um sorriso ensaiado ao longo de décadas de viuvez e resignação. Eu era a personificação da serenidade, uma imagem que eu mesma ajudei a construir, tijolo por tijolo de silêncio. Foi então que aconteceu. Um garçom jovem, com o rosto afogueado de nervosismo, aproximou-se da nossa mesa. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão e depositou um envelope amarelado simples nas bordas, ao lado do meu prato de bolo. Virou-se e sumiu entre as mesas antes que Ricardo pudesse repreendê-lo pela informalidade. Aquele envelope, tão banal, foi a bomba que detonou o mundo que eu conhecia. Naquele instante, uma simples folha de papel se tornou a maior humilhação e a maior esperança da minha vida. Ricardo começou a reclamar, chamando o gerente, dizendo que era um absurdo, uma falta de respeito, mas eu não o ouvia. Minha mão, trêmula pela artrite alcançou o envelope. Premonição era leve, mas parecia pesar uma tonelada. Meus dedos, que conheciam a delicadeza de cada linha de bordado, sentiram a textura frágil do papel antigo. Um calafrio percorreu minha espinha. Era como se aquele objeto não pertencesse àquele lugar, àquela celebração, àquela vida que eu levava. Com o coração martelando contra as costelas, eu o abri. Não havia um cartão de aniversário. Havia apenas uma fotografia em preto e branco, gasta pelo tempo. Um rapaz sorria, encostado barco de pesca, com o cabelo despenteado pelo vento e os olhos cheios de um futuro que nunca chegou. Antero, um nome que eu não pronunciava em voz alta há 60 anos. O rosto do meu primeiro amor, do meu noivo, do homem que todos me disseram que o mar havia levado antes que pudéssemos nos casar. Debaixo da foto, um bilhete. A caligrafia era trêmula, quase ilegível,
como se escrita por uma mão tão velha quanto a minha. Dizia apenas: ele nunca te esqueceu. Pousada do Vento, Itamaracá. Ao meu redor ficou o mundo, os talheres batendo nos pratos, as conversas, a música ambiente, tudo desapareceu. Só existia aquele rosto sorridente e aquelas poucas palavras que desfaziam 60 anos de luto, 60 anos de uma vida construída sobre a mais cruel das mentiras. Mãe, o que foi? A senhora está pálida. A voz de Ricardo me trouxe de volta, mas era um som distante, vindo de muito longe. Eu não conseguia responder. Dobrei o bilhete e guardei a foto no envelope, escondendo-os na bolsa como se fossem um crime. Silvia me ofereceu um copo d'água. Beatriz finalmente levantou a cabeça do celular com uma expressão de curiosidade. Eu apenas balancei a cabeça. Eu não conseguia falar. 60 anos de silêncio tinham tomado conta da minha garganta. A volta para casa, no carro de Ricardo, foi um borrão. As luzes da orla de João Pessoa passavam pela janela, mas eu não as via. Minha mente estava em um mar revolto, muito mais violento que o Atlântico lá fora. Antero, Itamaracá. Vivo. As palavras giravam na minha cabeça, colidindo umas com as outras. Quem? Por quê? Quem teria sido capaz de uma crueldade tão grande? Meus pais já falecidos? A família dele? A mentira era um monstro de muitas cabeças, e eu não sabia qual delas cortar primeiro. Ricardo e Silvia tentavam manter uma conversa normal, comentando sobre os presentes, sobre como a festa tinha sido agradável. Eu sentia seus olhares preocupados sobre mim no escuro do carro. Para eles, eu era a idosa frágil que havia se emocionado demais no próprio aniversário. Mal sabiam eles que a emoção que me consumia não era gratidão, mas uma fúria gelada, uma dor tão antiga que eu nem lembrava mais como era senti-la. O envelope dentro da minha bolsa parecia queimar. Chegamos à minha casa em Manaíra. O cheiro familiar de maresia e das minhas samambaias na varanda, que sempre me trouxe conforto, naquela noite me sufocou. Cada objeto naquele lugar. Os móveis de madeira escura, as toalhas de renda que eu mesma bordei, a foto do meu falecido marido na estante. Parecia uma peça no cenário de uma grande farsa. Minha casa não era mais um lar, era a cena de um crime, e eu era, ao mesmo tempo, a vítima e a cúmplice silenciosa. Ricardo insistiu em entrar, em me preparar um chá de camomila para acalmar os nervos. Eu aceitei apenas para que ele fosse embora mais rápido. Enquanto ele se movia pela minha cozinha, com a autoridade de quem conhecia cada centímetro daquele espaço, eu me senti uma intrusa na minha própria vida. Ele me tratava com um amor que, naquela noite, parecia paternalista e controlador. Um amor que me mantinha segura, mas também prisioneira. Quando a porta finalmente se fechou e o som do motor do carro de Ricardo desapareceu na rua silenciosa, eu pude respirar. O silêncio da casa era absoluto, pesado. Fui até minha poltrona de veludo gasto, a companheira de tantas noites solitárias, e tirei o envelope da bolsa. Minhas mãos ainda tremiam. Sob a luz amarelada do abajur, olhei novamente para esta foto de Antero. O sorriso dele era o mesmo, cheio de promessas. A pergunta que me assaltava era devastadora. Minha vida inteira tinha sido uma mentira? Meu casamento com José, um bom homem, um marido dedicado, teria sido tudo baseado numa fraude? A criação de Ricardo, meu único filho, fruto de um amor que talvez só tenha existido porque me fizeram acreditar que meu verdadeiro amor estava morto. A dor era física, uma pontada aguda no peito que me roubava o ar. Eu vaguei pela casa como um fantasma. Passei os dedos sobre a minha penteadeira, onde um retrato de José me encarava. Ele sabia? A dúvida era um veneno se espalhando lentamente pelas minhas veias. José faleceu há 20 anos. Eu o amei, à minha maneira. Construímos uma vida, uma família. Mas a sombra de Antero sempre esteve lá,
uma melancolia doce que eu atribuía ao luto, mas que agora se revelava como uma ferida aberta, nunca cicatrizada. A noite inteira foi um tormento de memórias e possibilidades. Estava vivo, por que nunca me procurou? E quem era a pessoa que me enviou aquele envelope, quebrando um pacto de silêncio de 6 décadas? Aquele ato era de bondade ou de crueldade? Eu não sabia. Eu só sabia que não podia mais viver naquela casa, com aquelas memórias, com aquela dúvida. E, com essa certeza, veio o medo. Um medo que eu não sentia desde a juventude. Fui até meu quarto de costura, meu santuário. As peças de renascença inacabadas sobre a mesa pareciam me acusar. Exige a arte do bordado, foco, uma entrega total ao presente. Naquela noite eu era o oposto disso. Minha mente era um emaranhado de fios impossível de desenrolar. Minhas mãos, que por tantos anos criaram beleza a partir do nada, agora pareciam inúteis, incapazes de segurar uma agulha, incapazes de consertar o rasgo que se abrira no tecido da minha realidade. Uma parte de mim, a parte sensata, a matriarca que todos esperavam que eu fosse, gritava para que eu queimasse aquele envelope, para que esquecesse aquela loucura. Eu tinha 80 anos. Que diferença a verdade faria agora? Eu arriscaria a paz da minha velhice, a estabilidade emocional do meu filho por um fantasma? Ricardo idolatrava a memória do pai. Revelar que seu nascimento talvez fosse o resultado de uma mentira monstruosa seria uma crueldade sem tamanho. Mas outra voz, uma voz que eu não ouvia há muito, muito tempo, sussurrava no fundo da minha alma. Era a voz da Alzira de 20 anos, a moça que esperava no Sentia cais, o cheiro do sal e sonhava com uma vida simples ao lado de um pescador. Aquela voz me perguntava: e você? E a sua verdade? Você vai morrer sem saber o que roubaram de você? A luta dentro de mim era silenciosa, mas brutal. A solidão daquela decisão era esmagadora. Não havia ninguém com quem eu pudesse compartilhar aquele fardo. Minhas amigas de juventude já se foram. Confidenciar a Ricardo estava fora de questão. Ele me internaria, convencido de que eu estava senil, delirando. Eu estava completamente sozinha, presa entre o passado que me foi roubado e o presente que me sufocava. A sensação de impotência era a pior de todas. Olhei pela janela da sala. O mar escuro quebrava na praia de Manaíra. O mesmo mar que me disseram ter engolido meu noivo. Por toda a minha vida, olhei para ele com uma mistura de respeito e tristeza. Naquela noite, eu o olhava com raiva. Ele era cúmplice do silêncio, testemunha da mentira que moldou meu destino. O som das ondas, que antes me acalmava, parecia uma zombaria. Agora pensei em Itamaracá. Não é longe, uma ilha em Pernambuco, a poucas horas de carro, mas para mim parecia tão distante quanto a lua. Como eu chegaria lá? Eu não dirigia há quase uma década. Pegar um ônibus sozinha? Ricardo teria um ataque. Ele monitorava meus passos, minhas contas, minha vida. Eu era uma prisioneira em uma casa confortável, cuidada por um carcereiro amoroso. Enquanto a madrugada avançava, a confusão dava lugar a uma estranha clareza. Eu não poderia continuar. Não poderia mais acordar, regar minhas samambaias, tomar meu café e fingir que aquela foto não existia. A Alzira, serena e conformada, havia morrido naquela mesa de restaurante. Em seu lugar, havia uma mulher velha e cansada, mas com uma chama de rebeldia que ela pensava estar extinta. A questão não era mais sobre encontrar Antero ou reviver um amor perdido. Era sobre mim, sobre resgatar a minha própria história das mãos de quem a escreveu por mim. Era sobre olhar no espelho apenas a viúva de José ou a mãe de Ricardo, mas a mulher que eu poderia ter sido, e entender por que não fui. Era uma dívida que eu tinha comigo mesma. O sol começou a clarear o céu no horizonte, pintando o mar com tons de cinza e rosa. Eu estava exausta,
mas decidida. Segurei a foto de Antero com firmeza. Eu não sabia como, nem quando, mas eu iria para Itamaracá. Eu estava encurralada, sim, mas até um animal encurralado luta. Eu sabia que qualquer escolha que eu fizesse, ir ou ficar, falar ou calar, destruiria um mundo. A única pergunta era, qual deles? A primeira luz da manhã filtrou-se pela persiana da sala, riscando o chão de poeira dourada. Eu não havia pregado o olho. Passei a noite inteira sentada na minha poltrona, com a foto de Antero na mão, sentindo a textura gasta do papel com a ponta dos dedos. O cansaço era profundo, uma dor que se instalava nos ossos, mas minha mente estava mais afiada do que estivera em anos. A decisão de ir a Itamaracá, tomada na escuridão da madrugada, parecia uma loucura sob a luz do dia. Uma senhora de 80 anos fugindo da própria vida. Era o enredo de um romance barato, não a realidade de Alzira Soares de Gusmão. O telefone tocou pontualmente às 7 da manhã, como fazia todos os dias. Era Ricardo. A voz dele, sempre cheia de uma preocupação que beirava o controle, soou no aparelho. Bom dia, mãe. A senhora dormiu bem? Tomou o remédio da pressão? Tive que respirar fundo para que minha voz não tremesse. Dormi como uma pedra, meu filho. Não se preocupe. A mentira saiu com uma facilidade que me assustou e me envergonhou. Eu estava me tornando uma estranha para mim mesma, e aquele era apenas o primeiro passo. Desliguei o telefone e a casa pareceu encolher ao meu redor. Cada objeto, cada fotografia na parede, cada toalha de renda sobre os móveis era um elo da corrente que me prendia àquela vida. Como eu poderia simplesmente sair? Ricardo controlava minhas finanças. O dinheiro da minha pensão ia direto para uma conta que ele administrava para minha segurança. Eu não tinha cartão de crédito, apenas uma pequena quantia em dinheiro que ele me deixava toda semana para pequenas despesas. Era o suficiente para o pão, para a farmácia, mas não para uma viagem que poderia mudar um destino. Foi então que uma memória antiga, empoeirada como os álbuns de fotografia no fundo do armário, veio à tona. José, meu falecido marido, era um homem prevenido. Ele sempre dizia que uma mulher precisava ter seu próprio segredo, seu próprio pé de meia para uma emergência. Por anos, ele me deu uma parte do seu salário em dinheiro vivo, insistindo que eu guardasse onde ninguém, nem mesmo Ricardo, pudesse encontrar. Eu havia esquecido disso, soterrada pela rotina da viuvez e pela dependência que meu filho me impôs. Com o coração aos pulos, fui até meu quarto de costura. O cheiro de linha, tecido e óleo de máquina era o meu cheiro, o aroma da minha identidade mais profunda. Abri o armário onde guardava meus tesouros, carretéis de linha de seda, agulhas importadas, pedaços de renascença inacabados. No fundo, debaixo de uma pilha de toalhas de linho que eu bordava para o enxoval de Beatriz, estava uma caixa de metal enferrujada, daquelas antigas de biscoito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a tampa. Lá dentro, envoltos em um lenço de seda amarelado, estavam maços de notas antigas, algumas já fora de circulação, mas a maioria ainda válida. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Mais do que dinheiro. Era autonomia. Era a voz de José de além-túmulo, me dando a permissão que eu precisava. Senti uma onda de gratidão por aquele homem bom e simples, que, talvez em sua sabedoria silenciosa, soubesse que um dia eu precisaria escapar. Aquele dinheiro era a chave da minha cela dourada. Sentei no chão do quarto de costura com as notas espalhadas ao meu redor e a clareza veio como um raio. O plano começou a se formar, peça por peça, como um bordado complexo. Eu precisava de um álibi perfeito para desaparecer por 1 ou 2 dias sem que Ricardo acionasse a polícia. A verdade estava fora de questão. Ele me internaria, convencido de que a velhice havia me roubado o juízo.
Eu precisava mentir de novo, uma mentira maior e mais elaborada. Meu olhar caiu sobre a agenda telefônica ao lado do meu velho aparelho de disco. Percorri os nomes, muitos deles já riscados, amigos e parentes que o tempo levou. E então eu ouvi Doralice, minha amiga de infância, que morava em Campina Grande. Não nos falávamos há meses, mas nossa amizade era daquelas que o silêncio não desfaz. Doralice era a minha única chance. Peguei o telefone, o coração batendo descompassado, e disquei o número que sabia de cor. A voz de Doralice do outro lado da linha era a mesma, um pouco mais rouca pela idade, mas cheia do mesmo calor de sempre. Alzirinha, que surpresa boa! Pensei que tinha se esquecido de mim, mulher. Eu forcei uma risada, tentando soar casual. Expliquei que estava com uma saudade imensa, que precisava sair um pouco de João Pessoa, e perguntei se poderia passar uma noite na casa dela, para colocarmos o papo em dia. A mentira era apenas parcial. Eu realmente sentia falta dela. Ela aceitou na hora, com um entusiasmo que aqueceu meu coração. Venha quando quiser, a casa é sua, faz um bolo de rolo pra gente. Combinei que pegaria o ônibus naquela mesma tarde. Ao desligar, o alívio se misturou com a culpa. Eu estava usando a bondade da minha amiga mais antiga para encobrir minha fuga. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu estava lutando pela minha vida, pela minha história, e naquela guerra eu precisava de todas as armas que pudesse encontrar. O passo seguinte era arrumar uma mala pequena, discreta, que não levantasse suspeitas. Abri meu guarda-roupa que cheirava a naftalina e a tempo parado. Peguei 2 mudas de roupa simples, um vestido de algodão, um cardigã para o sereno da noite, meus remédios e meus documentos. Por último, peguei o envelope com a foto de Antero e o bilhete. Coloquei-o no bolso interno da bolsa, junto ao peito, como um amuleto ou uma bomba-relógio. Eu não sabia qual dos dois era. Enquanto me movia pela casa, cada som parecia amplificado. O tic-tac do relógio na parede era uma contagem regressiva. O rangido do assoalho sob meus pés era um grito de alerta. Eu me sentia uma ladra, roubando a mim mesma de volta. Olhei para a foto de Ricardo na estante, ele sorrindo ao lado do pai. Poderia causar a ele era um peso em minha consciência, mas a dor de não ir, de morrer com aquela dúvida, era ainda maior. O telefone tocou novamente ao meio-dia. Ricardo, de novo. Mãe, só para avisar que vou passar aí no fim da tarde para levar a senhora para jantar. Silvia fez sua moqueca preferida. O sangue gelou nas minhas veias. Meu tempo estava acabando. Ah, meu filho, que pena! Você não vai acreditar. Doralice me ligou e me convidou para passar a noite em Campina Grande. Estou com saudade dela. Já estou de saída para a rodoviária. O silêncio do outro lado da linha foi longo, pesado. Sozinha, mãe. De ônibus. A senhora não acha perigoso? Eu posso levar a senhora no fim de semana. A voz dele era um misto de preocupação e irritação. Não seja bobo, Ricardo. Eu peguei ônibus a vida inteira. Sou velha, não sou inválida. Já está tudo combinado. Te ligo de lá. Tentei colocar uma firmeza na voz que eu não sentia. Cada palavra era uma aposta. Eu podia sentir a desconfiança dele. Tudo bem, mãe, se a senhora tem certeza, mas me ligue assim que chegar, por favor. E se cuide. Ele cedeu, mas a contragosto. Eu sabia que aquela conversa o deixaria remoendo, mas eu havia ganhado tempo, preciosas horas de vantagem. Desliguei o telefone e não me permiti pensar. Ação. Era disso que eu precisava. Fui até a sala, peguei a pequena mala de mão e minha bolsa. Respirei fundo o cheiro da minha casa uma última vez. Liguei para a cooperativa de táxi do bairro que eu usava raramente. A voz do outro lado disse que um carro chegaria em 5 minutos.
Fui até a porta da frente, a mesma porta pela qual saí para me casar com José, a mesma porta pela qual Ricardo saiu para a faculdade, a mesma porta que me viu envelhecer. Coloquei a mão na maçaneta fria. Por um segundo, o medo me paralisou. A dúvida gritou: volte, fique onde é seguro. Mas a imagem do rosto sorridente de Antero na fotografia foi mais forte. Eu girei a maçaneta e abri a porta. Tarde, o sol de João Pessoa bateu no meu rosto, quente e ofuscante. O barulho da rua, os carros passando, as crianças gritando na vizinhança. Tudo soava diferente, mais vivo. Era como se eu estivesse saindo de um longo sono. Fechei a porta atrás de mim e o som do clique da fechadura foi o som mais definitivo que eu já ouvi na vida. Era o som de uma vida se fechando para que outra pudesse, talvez, começar. O táxi amarelo parou em frente ao meu portão. O motorista, um rapaz jovem, desceu para me ajudar com a pequena mala. Ele não fez perguntas, apenas sorriu e abriu a porta para mim. Sentei-me no banco de trás, o estofado quente do sol. Para a rodoviária, por favor. Minha voz saiu firme. Eu não olhei para trás, para a minha casa, para as samambaias na varanda. Olhar para trás seria fraquejar, e eu não podia me dar a esse luxo. O carro começou a se mover e as ruas familiares de Manaíra passaram pela janela como cenas de um filme antigo. A padaria onde eu comprava pão todas as manhãs, a praça onde levei Ricardo para brincar, a igreja onde rezei por tantos anos. Cada esquina guardava uma memória, um pedaço da mulher que eu estava deixando para trás. Não era uma sensação de perda, mas de desprendimento. Eu estava me despedindo silenciosamente de cada fantasma que habitava aqueles lugares. No caminho, o motorista ligou o rádio. Tocava um bolero antigo, uma daquelas canções que eu e José costumávamos dançar na sala. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria. Eram lágrimas de uma emoção que não tinha nome, a emoção de ter 80 anos e sentir que a vida estava apenas começando. O motorista me olhou pelo retrovisor, preocupado, mas eu apenas sorri e acenei com a mão, como quem diz que está tudo bem. Chegamos à rodoviária de João Pessoa. O lugar era um formigueiro humano, um caos de chegadas e partidas, de abraços e despedidas. O cheiro de diesel misturado com o de lanche de lanchonete me atingiu em cheio. Anos que eu não pisava ali. Por um instante, senti-me pequena e perdida, uma folha seca no meio de um redemoinho. Mas então apertei a alça da minha bolsa, sentindo o contorno do envelope lá dentro. Eu tinha um destino, eu tinha um propósito. Fui até o guichê da empresa que fazia a linha para Recife, pois sabia que, de lá, seria mais fácil pegar outro transporte para Itamaracá. Uma passagem para Recife, por favor, para o próximo ônibus. A atendente mal olhou para mim, carimbou o bilhete, entregou e me... Paguei com uma das notas que José havia me deixado. O papel antigo nas minhas mãos era um elo tangível entre o passado que me protegia e o futuro que me chamava. Com o bilhete na mão, procurei um lugar para sentar e esperar. Encontrei um banco de plástico vago, longe da agitação. Sentei-me e observei as pessoas ao meu redor. Famílias inteiras, estudantes, trabalhadores, cada um com sua própria história, sua própria jornada. E ali estava eu, Alzira, a bordadeira, a viúva, começando a jornada mais importante e improvável da minha vida. O sistema de som anunciou a partida do meu ônibus. A voz metálica ecoou pelo terminal. Passageiros do ônibus com destino a Recife, plataforma 7. Levantei-me, o corpo doendo pelo cansaço e pela tensão, mas o espírito estranhamente leve. Caminhei em direção à plataforma, uma senhora de cabelos brancos e vestido de algodão misturada na multidão. Ninguém poderia imaginar a tempestade que se passava dentro de mim. Ao subir degraus do ônibus, segurando firme no corrimão,
Eu sabia que não havia mais volta. O motorista pegou meu bilhete, rasgou o canhoto e me desejou boa viagem. Encontrei meu assento na janela e me acomodei. O ônibus começou a manobrar para sair da plataforma e eu encostei a cabeça no vidro frio. Enquanto o veículo ganhava a estrada, deixando para trás as luzes de João Pessoa, eu não senti medo. Senti uma paz assustadora. Eu estava a caminho de encontrar a verdade, ou talvez de encontrar a mim mesma, e estava pronta para o que quer que viesse. A viagem de ônibus para Recife foi um borrão de paisagens que eu não via. Minha atenção estava toda voltada para dentro, para o turbilhão de medo e esperança que me consumia. O assento de vinil grudava na minha pele, e o ar-condicionado gelado me dava arrepios, mas eu mal sentia. A cada quilômetro que deixava João Pessoa para trás, uma parte da velha Alzira, a mulher previsível e contida, parecia se esfarelar. Eu era uma fugitiva, prisão de tijolos, mas de uma gaiola de expectativas e rotinas que eu mesma ajudei a construir ao longo de 60 anos. Desembarcar na rodoviária de Recife foi como ser jogada em um mar de gente, barulho e cheiros desconhecidos. O terminal era imenso, um labirinto de plataformas e guichês que me deixou tonta. Senti uma onda de pânico, o primeiro tropeço real na minha jornada. Como eu chegaria a Itamaracá? Na minha vida controlada por Ricardo, eu nunca precisava pensar nessas coisas. Fragilidade que ele sempre enxergou em mim, de repente, pareceu terrivelmente real. Por um instante, a vontade de pegar o primeiro ônibus de volta para casa, para a segurança do meu mundo conhecido, foi quase insuportável. Mas então, o peso do envelope na minha bolsa me ancorou à realidade. Eu não tinha vindo tão longe para desistir no primeiro obstáculo. Olhei ao redor, procurando um rosto amigável, e vi uma moça jovem, com fones de ouvido e uma mochila cheia de livros. Respirei fundo, juntei coragem que me restava e me aproximei. Com licença, minha filha, você pode me dizer como faço para ir para a ilha de Itamaracá? Minha voz saiu trêmula, a voz de uma senhora perdida, e eu odiei aquilo. Mas a moça sorriu, tirou os fones e me explicou com uma paciência que me comoveu. Ela me levou até o ponto de onde saíam as vans, me ajudou a comprar a passagem e até esperou comigo, conversando sobre o curso de história que fazia na universidade. Aquele pequeno ato de gentileza de uma completa estranha foi como um copo de água no deserto. Devolveu-me a força, a certeza de que o mundo fora da minha bolha não era tão assustador assim. Quando a van chegou, ela me ajudou a subir e se despediu com um "Boa sorte na sua busca, dona". Mal sabia ela o tamanho da busca que eu estava empreendendo. A viagem na van foi diferente. As janelas abertas traziam o cheiro de maresia cada vez mais forte, um aroma que era, ao mesmo tempo, familiar e cheio de promessas. Deixamos o concreto de Recife para trás e a paisagem se tornou mais verde, mais rústica. Eu via coqueiros, pequenas vilas de pescadores e meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava me aproximando. A cada curva, a ansiedade crescia. Eu não tinha um plano. Tinha apenas um nome: Pousada do Vento. E a foto de um homem que talvez nem se lembrasse mais de mim. A van me deixou no centro da vila de Itamaracá. O lugar era simples, com um ritmo mais lento, mais humano. As pessoas se cumprimentavam na rua. O som das ondas era de fundo constante. Perguntei a um vendedor de água de coco onde ficava a Pousada do Vento. E ele me apontou uma ruazinha de paralelepípedos que subia em direção ao mar. Caminhei devagar, sentindo o peso dos meus 80 anos e da jornada. A pousada era uma casa antiga, pintada de azul e branco, com uma varanda cheia de redes. Era bonita, mas meu estômago estava revirado. Entrei na recepção
um cômodo pequeno com cheiro de madeira e sal. Uma garota muito jovem, que não devia ter a idade, de Beatriz estava atrás do balcão mexendo no celular. "Boa tarde", eu disse, tentando manter a voz firme. "Eu gostaria de saber se um homem chamado Antero mora ou trabalha por aqui." Ela me olhou com indiferença, digitou o nome no computador e balançou a cabeça. "Nunca ouvi falar. Não tem ninguém com esse nome registrado aqui, senhora." O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Aquele foi o segundo e mais duro golpe. O desespero me atingiu como uma onda fria. Eu tinha mentido para meu filho, usado as economias do meu falecido marido para chegar a um beco sem saída. Sentei-me em uma cadeira de vime na recepção, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. Tinha sido tudo uma brincadeira de mau gosto, uma ilusão. A recepcionista, talvez percebendo meu estado, pareceu sentir um pingo de compaixão. "Olha, a dona da pousada, a Marinalva, conhece todo mundo antigo daqui. Talvez ela saiba, mas só chega mais tarde." Decidi esperar. Peguei um quarto simples, com uma janela que dava para o mar. O som das ondas quebrando na praia era tão alto que parecia estar dentro da minha cabeça. Joguei minha pequena mala na cama e me olhei no espelho manchado do banheiro. Vi uma velha cansada com o rosto marcado pela decepção. Os pensamentos antigos, as vozes que diziam que eu era frágil e incapaz, voltaram com força total. Ricardo estava certo. O que eu estava fazendo ali, sozinha, perseguindo um fantasma? Naquela noite, o conflito interno foi uma tortura. Liguei Ricardo como prometido. A mentira pesou na minha língua como chumbo. "Estou ótima, meu filho. Doralice manda um beijo. A casa dela continua a mesma." Ouvi o alívio na voz dele e senti uma pontada de culpa tão aguda que quase confessei tudo. Mas me segurei. Desligar aquele telefone foi um ato de disciplina, um lembrete de que minha missão ainda não havia terminado. Eu precisava ser mais forte que a minha própria consciência. Passei a noite em claro, ouvindo o mar e pensando na ironia de tudo. Aquilo, o mesmo mar que me disseram ter levado Antero, era agora a única testemunha da minha solidão e da minha dúvida. Segurei a foto dele com força. Aquele sorriso jovem era a única coisa que me impedia de desmoronar. Eu prometi àquela imagem, a memória da moça de 20 anos que eu fui, que não iria embora sem esgotar todas as possibilidades. Aquela noite marcou uma mudança em mim. A fragilidade começou a dar lugar a uma teimosia antiga que eu nem lembrava que possuía. Na manhã seguinte, para o café com uma nova determinação. Encontrei uma senhora robusta, de cabelos grisalhos presos num coque e um sorriso largo, supervisionando a arrumação das mesas. Era Marinalva. Aproximei-me dela, o coração na boca. "Bom dia. Me disseram que a senhora conhece bem o pessoal antigo da ilha." Ela me ofereceu uma cadeira e uma xícara de café. Contei minha história, omitindo os detalhes familiares e, por fim, com as mãos trêmulas, mostrei a ela a fotografia. Marinalva pegou a foto, apertou-os para enxergar melhor e, de repente, seu rosto se iluminou de um jeito que fez meu coração parar. "Minha Nossa Senhora, mas esse aqui é o No. Faz tempo que não vejo esse menino com essa cara de quem vai aprontar. No. Um apelido. Uma porta se abriu onde antes havia apenas um muro. A esperança que eu pensei estar morta voltou com uma força avassaladora. Senti o sangue voltar a circular no meu corpo, a energia de uma mulher com um propósito. Ela me contou que No era um pescador aposentado, um homem calado, que vivia numa casinha simples, perto da antiga colônia de pesca. Ele não é muito de conversa, sabe? Vive no mundo dele, perdeu a mulher há uns anos. A informação me atingiu de forma estranha. Ele havia se casado, construído outra vida. Uma parte de mim sentiu uma pontada de algo que poderia ser ciúme, mas a outra parte, a maior, sentiu apenas alívio.
Ele estava vivo e ele estava perto. Pedi a Marinalva que me explicasse como chegar à casa dele. Ela me desenhou um pequeno guardanapo de papel com uma simplicidade que contrastava com a complexidade da minha jornada. Agradeci com uma emoção que as palavras não podiam expressar. Aquela mulher, sem saber, tinha me devolvido o rumo. Com o mapa na mão, saí da pousada sentindo que não era mais a mesma mulher que havia chegado na véspera, cheia de medo e incerteza. Caminhei pelas ruas de Itamaracá, mas desta vez eu não era uma turista perdida. Eu era uma mulher em uma peregrinação. Cada passo era firme, o sol da manhã aquecia minha pele, o cheiro de peixe fresco e sal preenchia o ar. Eu observava os rostos das pessoas, as cores dos barcos na areia e sentia uma conexão com aquele lugar, como se uma parte de mim sempre tivesse pertencido ali. O medo do fracasso havia sido substituído por uma curiosidade intensa e uma força que vinha do fundo da alma. Cheguei à colônia de pescadores. Era um lugar humilde, com casas coloridas e redes de pesca secando ao sol. O mapa me levou a uma pequena viela e no final dela, uma casa pintada de um azul desbotado pelo tempo e pela maresia. Era ali. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor anunciando a batalha final. Parei a alguns metros da porta, a respiração presa na garganta. Todos os conflitos internos e externos convergiam para aquele momento. Um pescador mais velho, que remendava uma rede na varanda ao lado, me olhou com desconfiança. "A senhora se perdeu?" ele perguntou, a voz rouca. A velha Alzira teria se desculpado e ido embora. A nova Alzira ergueu o queixo. "Não, meu senhor, estou procurando a casa do senhor No." O homem apenas apontou com a cabeça para a casa azul. "É ali, mas ele não é de receber visita." O aviso era claro, um último desafio, mas não me intimidou. Eu não era uma visita. Eu era o passado batendo à porta. Fiquei ali, parada, olhando para aquela porta de madeira simples. 60 anos de perguntas, de uma vida inteira construída sobre uma mentira, me separavam daquela maçaneta. Voltou. Um calafrio final. E se ele não quisesse me ver? E se a verdade fosse mais dolorosa do que a mentira? E se eu estivesse prestes a destruir a paz daquele homem e a minha própria? A tentação de virar as costas e voltar para o silêncio confortável da minha vida era imensa. Mas então, eu me lembrei da jovem de 20 anos cheia de sonhos que esperava no cais de João Pessoa. Eu devia isso a ela, eu devia a mim mesma. Respirei fundo, sentindo o ar salgado encher meus pulmões e caminhei passos. Cada um deles era uma vitória contra a resignação. Ergui minha mão, que tremia não mais de fraqueza, mas de uma energia que eu não sabia que possuía, e bati na porta. O som oco da minha mão contra a madeira ecoou como uma sentença. A porta se abriu lentamente, rangendo. Um homem de cabelos brancos como a espuma do mar, com o rosto sulcado de rugas profundas como um mapa de sua vida, apareceu na soleira. Ele me olhou, os olhos semicerrados por causa da luz do sol. Eram olhos de um azul acinzentado, desbotados pelo tempo, mas inconfundíveis. Eram os olhos de Antero. O tempo parou. 60 anos se dissolveram naquele instante de reconhecimento mudo. Ele não disse nada. Eu não disse nada. Ficamos apenas nos olhando, dois estranhos que se conheciam mais do que qualquer outra pessoa no mundo. O cheiro de café e mar vinha de dentro da casa. O som das ondas era a única coisa que quebrava o silêncio pesado e denso que se instalou entre nós. Naquele momento, eu soube. Mas a mãe de Ricardo, a viúva de José, a frágil senhora de 80 anos. Eu era Alzira, a mulher que atravessou o tempo para encontrar sua própria verdade. A jornada tinha me transformado de dentro para fora, me devolvido uma força que eu pensava ter perdido para sempre. E ali, de pé,
diante do fantasma do meu passado, eu nunca me senti tão viva. Independentemente do que acontecesse a seguir, do que fosse dito ou revelado, eu já não era a mesma. Eu tinha resgatado a mim mesma. O choque no rosto deu lugar a uma confusão profunda e então um lampejo de reconhecimento que foi como um raio iluminando a escuridão de décadas. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Sua mão, grossa e calejada pelo trabalho de uma vida inteira no mar, se ergueu levemente como se quisesse ter certeza de que eu era real, de que não era apenas mais uma assombração que as ondas traziam. Naquele silêncio que se estendeu por uma eternidade, eu percebi que a transformação não era apenas sobre descobrir o que aconteceu com ele, mas sobre redescobrir o que tinha acontecido comigo. Eu havia me tornado uma espectadora da minha própria vida e aquela jornada, com seus erros e acertos, tinha me colocado de volta no centro do palco. A mulher que bateu naquela porta não era a mesma que saiu de casa em João Pessoa. Finalmente, com a voz rouca e fraca, como se não a usasse há anos para dizer algo importante, ele sussurrou uma única palavra que foi quase levada pela brisa do mar, que era, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma confirmação, carregada com o peso de 60 anos de ausência. Alzira? E ouvir meu nome sair de seus lábios depois de tanto tempo foi a confirmação final de que eu estava exatamente onde precisava estar. A jornada tinha valido a pena. O som do meu nome, saindo dos lábios de Antero depois de 60 anos, não foi um eco do passado, mas o estopim de uma nova realidade. Ele me convidou a entrar, e sua casa era o espelho de sua vida, organizada com o cheiro de mar impregnado em cada pedaço de madeira. Sentamo-nos à pequena mesa da cozinha, um silêncio denso entre nós, quebrado apenas pelo som do café sendo coado. Não havia recriminações em seu olhar, apenas uma tristeza profunda, um cansaço que eu reconhecia em mim mesma. Ali, diante dele, eu não era uma idosa frágil, mas uma igual, uma sobrevivente de uma mesma tempestade silenciosa. A verdade, quando veio, não foi um trovão, mas uma garoa fina e persistente, que, após o suposto naufrágio do qual sobreviveu por pouco, sua família, que nunca aprovou nosso noivado, viu a chance de nos separar. Eles interceptaram minhas cartas, dizendo a ele que eu havia seguido em frente, que já estava prometida a outro. Ao mesmo tempo, minha própria família, ansiosa para me ver casada com José, um homem de futuro mais seguro, pintou o luto como um dever e a superação como uma necessidade. Fomos vítimas não de uma grande conspiração, mas de pequenas crueldades e medo de nossas famílias. Ouvir aquilo não me trouxe a raiva que eu esperava. A fúria que senti na noite do meu aniversário havia se dissipado na jornada, substituída por uma clareza dolorosa. A conquista não era encontrar um culpado, mas entender a engrenagem que havia moído nossos sonhos. Olhei para as mãos calejadas de Antero, as mesmas mãos que um dia sonhei que segurariam as minhas, e vi a história de uma vida de trabalho, de solidão, de uma resignação diferente da minha, mas igualmente pesada. Ele também havia amado, casado, tido filhos que agora moravam longe. Ele também havia aprendido a viver com o fantasma de um "e se?". Não ficamos horas conversando. A dor era antiga demais para ser dissecada em palavras. Compartilhamos um café e um silêncio que dizia tudo. Quando me levantei para ir embora, não houve um abraço demorado ou promessas de um reencontro. Apenas um aceno de cabeça, um entendimento mútuo de que havíamos fechado um círculo que ficara aberto por 60 anos. Minha conquista, naquele momento, foi intangível. A paz de saber. Ao sair de sua casa e caminhar de volta pela viela de areia, eu não sentia o peso do passado roubado.
mas a leveza de um futuro que, pela primeira vez, pertencia apenas a mim. Minha volta para João Pessoa foi completamente diferente da ida. Eu não era mais uma fugitiva assustada, mas uma peregrina que havia encontrado seu destino. Sentei-me no ônibus com a coluna ereta, observando a paisagem passar com um interesse genuíno. O contraste com a mulher que eu era há apenas 2 dias era gritante. A antiga Alzira teria se preocupado com o que Ricardo pensaria, com a desordem que estava causando. A nova Alzira se preocupava apenas com a verdade e com a honestidade que devia a si mesma. A viagem de volta foi a primeira jornada da minha nova vida. Cheguei em casa no final da tarde. A casa estava exatamente como eu a deixei, mas eu a via com outros olhos. Não era mais a minha gaiola dourada, mas um espaço que eu precisava reimaginar, preencher com a minha nova identidade. Mal tive tempo de pousar a mala e o telefone tocou. Era Ricardo, a voz carregada de uma ansiedade contida. Mãe, onde a senhora estava? Liguei para a Doralice, ela disse que a senhora não apareceu por lá. Eu estava prestes a chamar a polícia. Sua preocupação, antes sufocante, agora me parecia a reação de um homem que estava prestes a perder o controle. Eu o convidei a vir até minha casa, dizendo que precisávamos conversar. Minha calma Ele chegou em poucos minutos, o rosto uma máscara de preocupação e irritação. Antes, eu teria me encolhido diante de seu interrogatório, teria me desculpado, me justificado. Mas a mulher que o recebeu na porta era outra. Pedi que ele se sentasse, servi um copo d'água e, com uma serenidade que nem eu sabia que possuía, contei-lhe tudo. Desde o envelope no restaurante até o café na cozinha de Antero. A reação de Ricardo passou por todas as fases que eu imaginava. Incredulidade, negação, raiva. A senhora está delirando, mãe. É a idade. Alguém pregou uma peça cruel. Ele se recusava a acreditar, pois a história que eu contava não apenas reescrevia a minha vida, mas também a dele, a memória sagrada de seu pai, a fundação de sua própria existência. Vê-lo lutar contra a verdade foi doloroso, mas eu não vacilei. A minha conquista era ser a rocha naquele momento, o pilar que ele sempre disse que eu era, mas de uma forma que ele nunca imaginou. Quando ele percebeu que minha convicção era inabalável, a raiva deu lugar a uma dor profunda. Então, toda a nossa vida foi baseada em uma mentira? A pergunta ficou suspensa no ar da sala, pesada e irrespondível. Eu não tentei confortá-lo com palavras vazias. Apenas disse: "Não foi uma mentira, meu filho. Foi a história que nos contaram. Agora eu sei a minha. E você a parte dela, a parte mais real e importante." Naquele momento, a dinâmica entre nós mudou para sempre. Ele não via mais uma velhinha frágil, mas uma força desconhecida. Nos dias que se seguiram, um novo tipo de respeito surgiu entre nós. Ricardo parou de me tratar como uma criança. Ele me ajudou a reaver o controle da minha própria conta bancária, a tomar minhas próprias decisões. A reação externa mais significativa foi a dele. A surpresa de descobrir que sua mãe tinha uma história secreta, uma vida interior que ele nunca acessou. Ele começou a me visitar não para me vigiar, mas para me ouvir. Começou a perguntar sobre a minha juventude, sobre a bordadeira de renascença que sonhava ao lado do mar. A conquista tangível foi essa autonomia reconquistada. Comecei a fazer pequenas viagens sozinha para cidades vizinhas, para feiras de artesanato que sempre quis conhecer. Voltei a bordar, não por hábito, mas com uma paixão renovada, ensinando as meninas mais novas do bairro a arte da renascença. Minha casa, antes um santuário de silêncio, encheu-se de risadas, de linhas coloridas, de vida. O cheiro de maresia não era mais melancólico. Era um lembrete da minha jornada de libertação.
o contraste entre a Alzira do aniversário de 80 anos e a mulher que eu me tornei era como a noite e o dia. A primeira era uma espectadora, uma figura decorativa em sua própria festa. A segunda era a protagonista, a autora de seu capítulo final. Antes eu contava os dias, agora eu fazia cada dia contar. Minhas amigas, as poucas que restavam, olhavam para mim com uma mistura de choque e admiração, como se eu tivesse descoberto a fonte da juventude. E, de certa forma, eu tinha. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebo que o envelope não foi uma maldição, mas uma bênção disfarçada. Ele não me deu um novo começo, mas me permitiu dar um novo significado a toda a minha jornada. Antero foi o catalisador, mas a transformação foi obra minha. Foi a coragem de uma senhora de 80 anos que decidiu que sua história ainda não havia terminado, que se recusou a ser apenas a nota de rodapé na vida de outras pessoas. O mar de Tambaú, que eu sempre olhei com uma tristeza resignada, agora é meu confidente. Olho para ele e não vejo mais o que perdi, mas tudo o que ganhei. Ganhei a mim mesma de volta. Ganhei a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ganhei o respeito do meu filho e, o mais importante, o meu próprio respeito. A jornada para Itamaracá não foi sobre encontrar um homem, mas sobre encontrar a mulher que eu havia deixado para trás há 60 anos. Essa experiência me ensinou que a idade enruga a pele, mas não Enrugar a precisa. alma. A maior prisão não são as paredes de uma casa ou a superproteção de um filho, mas as histórias que deixamos que os outros escrevam por nós. Vivemos conformados com o roteiro que nos dão, com o papel que nos designam, e esquecemos que a caneta sempre esteve em nossas mãos. Muitas vezes, acreditamos que nosso tempo de aventura, de descoberta, já passou, que depois de uma certa idade, tudo o que nos resta é administrar o fim, cuidar das memórias e esperar. Mas as memórias não monumentos de pedra. São rios que podem mudar de curso, e o fim é apenas o horizonte, que se move à medida que caminhamos em sua direção. A minha jornada começou com um envelope misterioso, mas a sua pode começar com uma pergunta silenciosa, uma inquietação, uma pequena rebeldia contra a rotina que te sufoca. Não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos, a coragem de questionar a história que te contaram é o primeiro passo para começar a escrever a sua própria. Eu não sei quem enviou aquele envelope e decidi que não importa. Talvez tenha sido um ato de crueldade, talvez de compaixão. O que importa é o que eu fiz com ele. Transformei um veneno em antídoto. Usei uma bomba para demolir minha prisão e construir uma nova casa com as janelas abertas para o mar e para o que quer que a vida ainda me reserve. O antes e o depois da minha vida são marcados por uma única decisão, a de me levantar e caminhar em direção ao desconhecido. A antiga Alzira tinha medo do que poderia encontrar. A nova Alzira tem medo do que poderia ter perdido se tivesse ficado sentada, esperando o fim. O respeito que vejo hoje no olhar das pessoas não é por eu ser uma matriarca serena, mas por ser uma mulher que ousou. Minha reflexão final é um reconhecimento do caminho percorrido. Cada passo incerto, cada mentira contada, cada lágrima engolida fez parte da costura que bordou essa nova mulher. A beleza da renascença está em criar padrões complexos a partir de um tecido vazio, e foi isso que fiz com o tecido da minha vida. Preenchi o vazio com a minha verdade. A mensagem que quero deixar do fundo do meu coração de 80 anos é esta: nunca é tarde demais para reivindicar sua própria história. A vida não é uma linha reta que termina em um ponto final. É um emaranhado de fios e sempre há tempo de pegar uma agulha e começar um novo bordado, de criar um novo desenho, de dar um novo sentido a tudo. Não espere por um envelope misterioso.
O chamado para a sua jornada já está aí, sussurrando dentro de você. Pode ser o desejo de aprender algo novo, de visitar um lugar esquecido, de ter uma conversa que você vem adiando há anos. O medo de perturbar a paz pode ser o maior ladrão de vida que existe. Minha conquista não foi descobrir um segredo, mas descobrir que eu ainda era capaz de lutar por mim. E essa é uma batalha que todos nós podemos e devemos travar em qualquer idade. Não se conforme com o epílogo que escreveram para você. Pegue a caneta. O capítulo mais emocionante da sua vida pode ser aquele que você decide escrever agora. Antes, eu era a memória de um amor perdido. Hoje, eu sou a prova de que o amor mais importante, o amor próprio, pode ser encontrado a qualquer momento. E essa descoberta é a única que pode, verdadeiramente, mudar nosso destino. O mar continua o mesmo, mas a mulher que o observa finalmente encontrou seu porto.